Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que está sempre direcionado ao amor, à paz, à construção, né? Na verdade, íntima de todos nós, trazendo luz e conhecimento, instrução, informação, dentro da medida do nosso raciocínio, porque nós ainda estamos encarnados, graças a Deus. Bom, tema de hoje, gente, energia, uma biopartilha. Olha que interessante. A energia vital ou bioenergia é o elemento que constitui o corpo etérico, o corpo etéreo, estrutura de ligação com o corpo físico e o perispírito. Ela está em constante movimento com o exterior, onde ocorre um ciclo de desgaste natural, como doenças ou até mesmo o esgotamento de sua energia no desencarne. Então, vamos primeiro entender que existe o fluido cósmico universal, aquele que alimenta tudo que existe. Ótimo, entendemos isso. Menos os espíritos, as essências, porque elas são formadas de uma essência própria e inexplicável ainda para os seres humanos. Então a gente já sabe que esse fluido aí, ele está em tudo, ok? Partindo do princípio que tudo é energia, ou melhor, tudo que existe no universo, com exceção dos princípios inteligentes, apenas temos que considerar que se manifesta em diferentes padrões vibracionais. Olha a vibração chegando, o conceito de vibração é importante. O que determina aí os diferentes estados da matéria. Gente, para entender melhor, vamos entender como é que é isso. Vibração, vibrar. Se você vibra positividade, você sente uma sensação de felicidade. Se você vibra tristeza, você tem vontade de se isolar, de ficar calado, de chorar. Não é assim? Então, quanto menor a frequência vibracional, é mais densa a matéria. Consequentemente, quanto maior a mesma, mais etérea, ou o termo criado por Kardec, quintessenciada, ela se torna. Ela se torna mais fluida, mais fluídica. Então, quanto mais sólido, mais a vibração é baixa. Quanto mais gasoso, mais a vibração rápida. E isso a gente tem até mesmo na explicação física, na explicação química também. Se você olhar, o que você tem que fazer? Você tem que acelerar a movimentação dos átomos, das moléculas, né, de água, para que ela se torne vapor. E você tem que diminuir a aceleração para que ela se torne sólida, gelo. Da mesma forma é a energia. Essa vibração energética, quanto mais baixa, ela se movimenta menos. Quanto mais rápida, mais ela se torna etérea. Ou seja, essa é a explicação. Da mesma forma se dá nesse plano espiritual. Quanto menos evoluído o espírito, mais denso se torna seu perispírito, fazendo com que suas partículas elementares vibrem numa frequência baixa, enquanto que aqueles que são moralmente evoluídos apresentam-se mais fluídicos, eterizados ou quintessenciados em relação aos primeiros. Ou seja, eles têm uma vibração mais alta. E isso até explica, gente, aquela questão que é uma dúvida para todos. Quando eu desencarnar, eu vou ver meu pai, eu vou ver minha mãe, eu vou ver fulano. Tudo depende da sua condição vibracional naquele momento. Por isso que alguns espíritos desencarnados só veem outros espíritos que estejam na mesma vibração ou numa vibração inferior à que eles se encontram. Aí nós começamos a entender que nossa matéria nada mais é do que uma luz condensada ou coagulada, capaz de realizar trocas energéticas durante sua existência física e continua após o abandono do invólucro carnal,
onde passa a existir em estado etéreo através do seu perispírito. Olha que legal. É maravilhoso isso. Então, em todos os momentos, tanto o momento físico quanto o momento etéreo, nós somos matéria. Sim, mas essa matéria de forma diferente. Ela é vibracionalmente mais densa, com uma vibração mais baixa, estamos encarnados. Ela é vibracionalmente mais alta, nós já largamos o corpo e nos tornamos espíritos. E essa vibração mais baixa ou mais alta, se você pegar uma comparação física, você vai entender que você consegue ver a água em forma de gelo? Sim. Você consegue ver a água em forma de líquido? Sim. Mas você consegue pegar, tocar a água em forma gasosa, a não ser sentir o calor dela? Não. Você não vai ver. Ela se dispersa no ar. Você só vai sentir o calor quando ela se dispersa imediatamente, o vapor bate e se desfaz no ar, ela se mistura com as moléculas do ar. É assim que é o plano etéreo. Nós não vemos, mas ele existe. É aí que a ciência tem que começar a abrir os olhos e prestar atenção. É verdade, existe uma dimensão ali que alimenta, que acolhe essa essência quando abandona o corpo físico. Então, mergulhados em uma atmosfera fluídica e, claro, invisível aos nossos olhos físicos, e que se encontra em todo o planeta, cada ser possui ao redor de si uma quantidade própria desse fluido etérico que une o fluido universal condensado, ou seja, seu perispírito, ao seu corpo físico, e que nos permite interagir com essa atmosfera. Então, recebendo e transmitindo outras energias vindas do próprio cosmos ou de outros seres que estamos interagindo. Isso é interessante. Daí vem a explicação, quer ver? Ai, gente, eu fui na casa de uma pessoa e tinha uma outra pessoa lá. E aí eu não conhecia essa pessoa, mas quando eu cheguei eu já comecei a sentir uma dor de cabeça, um mal-estar, uma coisa estranha, que eu comecei até a passar mal. Você sabe o que é isso? É você fazendo trocas de energia. É você, naquele momento, você projeta sua energia no ambiente e o ambiente te devolve essa energia e aí você consegue entender, olha, essa energia é do meu amigo, aquela energia é de fulano e essa é a energia estranha. Se essa energia estranha vem numa vibração mais baixa que é a sua, você vai sentir isso. Se essa energia vem numa energia mais alta, você vai sentir aquela euforia, ai, que pessoa legal, quero muito ficar perto dela. Mas lembre-se, depende de seu estado energético. Porque às vezes a gente vai num lugar, sente dor de cabeça, sente tudo isso, mas talvez porque nossa energia também não está muito boa. Então a gente tem que observar tudo isso. Estamos numa constante troca de energia. É o tempo todo, que pode variar de positiva a negativa. Necessário é que se entenda que o próprio corpo espiritual é o responsável, ou seja, o seu perispírito, por somatizar, ou seja, manifestar fisicamente em nossos corpos físicos tudo que ele absorve ou gera através do próprio pensamento. Quando recebemos energias positivas por um fator externo, se forem positivas, além de nos fazer bem, nos causam a sensação de positividade, conseguem também atrair acontecimentos e situações que irão agregar sucesso em nossos aprendizados. Mas, quando são negativas, elas podem diminuir a sua faixa vibratória. E, claro, serem somatizadas em seu corpo físico, ou mesmo funcionarem como pontes para atrair contendas e expiações, muitas vezes desnecessárias para os nossos processos de evolução, ou melhor dizendo, nossa atual reencarnação. Vê se você entendeu. Olha, primeiro a ideia de que positivo parece que abre porta, oportunidade é melhor, atrai coisas boas, atrai pessoas boas, atrai situações até mesmo materiais melhores. Mas quando a energia é negativa, ela tende a te influenciar a ficar introspectivo, depressivo, triste, e nesse momento você atrai
coisas que às vezes nem estão no seu caminho para ser resolvidas. E aí você acaba atraindo tristezas e até acumulando novas dívidas. Daí vem a explicação para o aparecimento também de doenças de todos os gêneros em nosso organismo. O que pode se considerar primeiro o aparecimento das doenças psicossomáticas. Então nós estamos o tempo todo, gente, sob influência de uma energia negativa que é geradora de doenças. Sim, mas espera aí. Não precisa desesperar pensando, meu Deus, então quer dizer que eu vou ter todas as doenças. Não. Nós vivemos em um ambiente com 2 tipos de energia. Mesmo estando vulneráveis a todas essas doenças, falar em vulnerabilidade, eu quero mandar um beijo para minhas amigas que eu conversei sobre vulnerabilidade esses dias atrás, e é interessante a vulnerabilidade que nós nos encontramos atualmente de todas as doenças. Só que eu tenho uma coisa muito importante para falar. Elas só vão fixar se você alimentar o seu campo vibracional com isso. Então, existe uma compensação. Nós vivemos num ambiente propício a todas as doenças e, por outro lado, nós absorvemos 2 tipos de energia e esses 2 tipos, negativos e positivos, mantêm um equilíbrio dessa somatização. Então, é nossa responsabilidade quando deixamos 1 ou 2 pontos se desequilibrar. E se pegamos as várias maneiras de se tratar uma pessoa que está impregnada de energias de baixa vibração, nós vamos notar que tudo está direcionado a uma energização positiva. Podemos exemplificar isso, sabe com o quê? O passe, que é a transfusão de fluidos pela imposição direta das mãos, ou mesmo através da interação de equipes espirituais. Eu quero explicar uma coisa importante, eu quero fazer um adendo aqui nessa explicação. Existem as trocas de energia? Existem, mas existem também aquelas pessoas que conseguem ser uma esponja e absorver as energias, e essas energias absorvidas, elas utilizam para interesses próprios. Essa situação, ela vai acontecer, mas ela tem um limite. A pessoa que absorve, ou chamada de vampirização encarnada, ela consegue, por exemplo, absorver energias para aumentar e intensificar a mediunidade em alguns momentos da sua vida. Mas em seguida, ela não vai conseguir, nem entrando numa reunião de médiums, absorver mais energias do que ela já absorveu. Por quê? Porque em vez de absorver energia para uma atitude em prol, né, do próximo, em prol da caridade, em prol do amor, ela está absorvendo para ela mesma resolver as próprias situações. Quando ela faz isso, o limite dela é atingido rapidamente e ela para de absorver energia e tudo que ela fizer vai ser à base pelos cocos. Então, você tem que começar a observar que as energias também têm limites. Você não vai sair absorvendo um monte de coisa. Você já vive nessa batalha aí entre energia positiva e negativa, onde você fica no balance, ou no equilíbrio, para poder sobreviver. Para entender isso mais ainda, com relação à imposição de mãos, ou seja, o passe não precisa ser presencial, porque o que fazia nosso amado Jesus Cristo, que apenas ao impor suas mãos, aliás, Cristo nem precisava impor as mãos. Há casos na Bíblia que ele somente disse, vá, está curado. Ele nem pôs a mão. É mostrando que não há necessidade da presença. Que, na verdade, nada mais é do que a própria inteligência crística, ou seja, a inteligência de Jesus, reorganizava os fluidos e os enviava para os enfermos, o que gerava a reestruturação energética do corpo etérico, por consequência do corpo físico, e colocava o que estava fora da sua função no seu devido lugar. Cristo, ele tem essa capacidade, por quê? Porque Jesus é além do espírito mais evoluído do planeta Terra, ele é o governador do planeta Terra. Isso indica que ele participou da criação de todas as etapas orgânicas que o planeta passou até chegarmos em nós, seres humanos. Ele conhece a máquina do ser humano mais do que qualquer um. Então, tudo que está quebrado ali, ele sabe consertar
só manipulando as energias, porque ele sabe que tudo no universo é energia. Olha que coisa maravilhosa. Ai, gente, Jesus é o maior cientista do mundo, né? Eu acho que é isso. Por fim, podemos entender que nosso pensamento, que também é uma energia, só que geradora, irá influenciar em nossa vibração. O que acontece? O que nós sentimos, o que nós fazemos, exterioriza exatamente o que estamos sentindo no momento e nas nossas necessidades. Por isso começamos a funcionar como ímãs, que atraem, na verdade, tudo que nos é propício. Então a energia, além de alimentar e gerar um campo ao nosso redor, e ser a responsável por unir o perispírito com o corpo físico, também obedece às leis do magnetismo, o que sempre vai nos levar a pensar que somos e estamos de acordo com o que pensamos e sentimos. Presta atenção, seu campo vibracional, nós somos vibradores energéticos. Nós ficamos o tempo todo assim, ó. E a nossa energia, ela sai de nós bem condensada e à medida que ela vai se espalhando, ela vai se tornando mais sutil. Ok? E ela se mistura com outras energias. E aí nós temos campos magnéticos positivos e campos magnéticos negativos. Porque nem tudo é positividade. Existe a negatividade para dar um balance aí, um equilíbrio. Olha que legal. É por isso que é muito intuitiva a música de Pepeu Gomes, quando ele fala: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. O que ele quer dizer? Que nós somos os dois lados, que nós temos as duas energias, a masculina e a feminina. O espírito não tem sexo. E o espírito é um conjunto de positividades e negatividades. Essas negatividades, elas servem para impulsionar o positivo. Quanto mais positivos nós tornamos, menos materiais nós somos, mais fluídicos. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela, que você tem a impressão de que aquilo é... Por exemplo, eu tenho uma amiga que chama Lili, para mim ela é um espírito de luz. Quando eu converso com ela, eu dou uma paz no meu espírito. Por quê? Porque ela é uma pessoa que já está se fluidificando, não somente... Porque ela fala assim, não, eu não sou um espírito. Não, você não é um espírito de luz, você está encarnada. Você é uma tarefeira como todos nós. Mas o que acontece? O conhecimento, a informação, a caridade no coração, a intenção positiva, faz com que ela gere ao redor dela um campo magnético doce. E você chega perto, você tem vontade de abraçar, você tem vontade de conversar, você tem paciência de ouvir. Isso tudo não é porque ela é a melhor, não. É porque ela gerou isso a trancos e barrancos na experiência dela. Ela é uma, fulano é outra, Beltrano, Ciclano, não existe só uma pessoa assim no planeta, existem várias pessoas maravilhosas no planeta que nos agregam positividade, que nos trazem conhecimento, paciência, luz, nos trazem misericórdia, compaixão, resignação. Olha que legal, isso é importante. E nós aprendemos isso através desse processo que a gente ainda vive na era de prova e expiação, através da dor, através do sofrimento. Então, quando a gente fala que a dor é isso, que a gente xinga a dor, amigo, quando você sentir uma dor, sabe, chame ela de bendita, porque ela está ali cumprindo a função dela, elevando o seu espírito e abrindo seus olhos que a matéria não é nada, que o seu espírito é maior. Se você parar para observar esse processo todo, a energia que você gerou sofrendo, se vitimizando, é tão grande que quando você tenta sair desse ambiente de sofrimento, é difícil. Dói, machuca, incomoda, faz você ficar nervoso, faz você ficar de várias formas, você perde até a capacidade de raciocinar melhor suas palavras, suas atitudes, e aí você começa a agir por impulsividades causadas por esse campo energético negativo. Então,
Nesse momento, nós sabemos que o nosso pensamento é gerador dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos são responsáveis pelo campo vibracional ao nosso redor. Procurem pensar bem, procurem, por pior que seja a situação, não pensem em negatividades, não emanem negatividade, emanem positividade. Quando você começa a fazer isso, o processo é lento, porque nada acontece da noite para o dia, tudo é devagar e aos poucos. Mas à medida que você compreender que você é capaz de gerar positividade suficiente para os seus processos reencarnatórios se tornarem mais leves e você mesmo conseguir ser feliz apenas por existir nessa vida, parabéns. Você tem o melhor campo vibracional que um ser humano pode ter no planeta Terra. Muita energia positiva para vocês e eu espero que vocês tenham entendido essa palestra mesmo, porque é isso, a intenção é vibrar positividade, autocura, conhecimento e evolução. É essa a nossa meta aqui nesse planeta. Vai lá, curte nossa página no Facebook, Espirais de Luz. Vai no YouTube, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho que a gente está publicando mais palestras. Vai vir um conjunto de palestras aí, igual eu fiz em dezembro, que eu publiquei um tanto, eu vou publicar um tanto agora para vocês também. Muito obrigado pela paciência de sempre me ouvir. Beijos de luz. Até a próxima.